Oi gente, tudo bem? Mais um Mari Responde aqui no canal, dessa vez especial, primeiro porque eu tô com Maria Francisca aqui, ó, deitadinha no meu colo, e segundo porque é um Mari Responde temático. Esse mês rolou o Dia do Repórter e eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu perfil no Instagram para as pessoas mandarem perguntas sobre o assunto, então é um vídeo temático. Se você ainda não me conhece, deixa eu me apresentar, ainda mais para esse vídeo, para você entender por que eu tô falando sobre esse assunto. Eu sou a Mari, eu sou jornalista há mais de 15 anos. Comecei na Globo, lá fiquei por quase 12 anos e passei por várias áreas diferentes. Trabalhei no jornalismo mesmo, diário ali, na internet, trabalhei nos bastidores, trabalhei na frente da câmera, no esporte, entretenimento. Enfim, fiz Bem-Estar, Fantástico, G1, Globo Esporte, Esporte Espetacular, Ana Maria, fiz muita coisa lá dentro. E aí eu fui pra CNN, onde eu tô hoje, tô na CNN há 5 anos e sou apresentadora da área de entretenimento por lá. Tenho um blog lá dentro, faço um quadro de entrevistas também e tenho as minhas redes sociais e esse canal aqui no YouTube onde eu converso com vocês. Bom, vamos começar então com as perguntas que eu recebi. Eu vou abrir aqui. Primeira pergunta: o que fez você seguir essa carreira, Mari? Meu pai foi o grande responsável por escolher essa profissão. Meu pai foi o grande amor da minha vida, ele infelizmente faleceu em 2021. E meu pai teve uma doença na retina e ele perdeu a visão. Foi perdendo a visão ao longo da vida e quando eu tinha uns 9, 10 anos ele perdeu a visão totalmente, ficou cego. E eu, minha família, né, na verdade, todo mundo junto, a gente precisou se adaptar àquela nova realidade. E aí, o meu pai dizia, quando eu tava no começo da minha adolescência ali, que eu acabei virando os olhos dele. Então eu contava muitas coisas pra ele, contava histórias, contava cenas de filmes, de novelas, de futebol. Eu ficava ali o tempo inteiro descrevendo as coisas pra ele. E aí eu acabei desenvolvendo uma paixão por contar histórias. Me pareceu muito natural, então, procurar uma profissão que me permitisse fazer isso. Só que eu sempre fui muito tímida, muito introvertida, sempre fiquei muito no meu mundinho ali, então eu nunca imaginei trabalhar na frente das câmeras. Eu achava que eu ia trabalhar escrevendo, porque eu sempre gostei de escrever e tal, mas aí a vida me surpreendeu e eu tô agora na frente de uma câmera, sendo que eu sempre imaginei que eu trabalharia do outro lado, atrás da câmera. Como você vê a profissão de repórter daqui a alguns anos? Eu fico me questionando muito, sabe? Sobre não só o jornalismo, mas sobre a comunicação, na real, porque quando eu comecei a minha carreira, a internet já existia, mas não era como é hoje. Então, eu tive a sorte de começar minha carreira na internet. Eu aprendi muito, quando muita gente nem olhava pra internet como algo importante. Então, eu tive muita sorte porque eu vivi a internet desde o começo, mesmo nos bastidores. Então, eu vejo que hoje em dia a reportagem não é só mais aquela reportagem de televisão que a gente conhece, sabe? Aquela reportagem de rua tradicional que a gente vê nos jornais, de você pegar o microfone e aparecer ao vivo em algum jornal. É também isso. Mas hoje, o olhar do jornalista ele pode ser traduzido de várias outras maneiras. É positivo isso pra gente, porque significa que a gente pode ter cada vez mais informação chegando na gente de maneiras diferentes. Dá pra gente fazer reportagens em formatos diferentes pras redes sociais, dá pra gente fazer reportagens e coberturas de eventos através dos nossos stories do Instagram, do TikTok ou o que for. Dá pra gente fazer reportagens e apurações e tudo mais pelo X, né? Pelo Twitter, chame como quiser. É só a gente aprender a usar essas ferramentas da maneira correta e fazer essas ferramentas trabalharem pra gente. Pra gente, quando eu digo a gente, jornalista. Porque hoje em dia, você precisa aprender a atenção da pessoa, né? Com quem você tá falando. E muitas vezes as pessoas já nem leem mais textos muito longos, assim, aqueles textos de jornal que a gente tinha o hábito de ler. Eu adoro, mas se o nosso objetivo como jornalista é fazer a informação chegar e prestar o nosso serviço, a gente precisa usar as nossas ferramentas, as ferramentas que estão disponíveis hoje ao nosso favor. Então eu vejo a reportagem no futuro se adaptando ao que acontece. Eu acho que já faz muito isso, mas cada vez mais se adaptando ao que acontece para chegar nas pessoas da maneira que as pessoas querem receber naquele momento. Nem sempre a pessoa vai estar com a televisão ligada na hora que o jornal passa, mas ela tá com o celular na mão dela o tempo inteiro para acessar aquele conteúdo a hora que ela quiser. De novo, zero pretensão aqui de querer dizer como o futuro tem que ser ou não. Não cabe a mim dizer isso, é a percepção que eu tenho
através do meu trabalho. Se eu tô certa ou não, não sei. Mas eu acho que a gente vai descobrindo junto, nos próximos anos aí pela frente, o que vai acontecer. Por que não trabalha mais como repórter? Não se vê mais na área? Eu acho que tem muito a ver também com essa nova percepção, né, do que é a comunicação, do que é o jornalismo hoje. Eu, de fato, trabalhei por muitos anos como repórter na rua. Quando eu trabalhava no digital, eu fazia algumas reportagens de rua, escrevendo mesmo pro site, na época o G1. Depois eu fui pra TV e cheguei a fazer reportagens na rua também, pra TV. Entrar ao vivo ou fazer reportagens maiores, quando eu fiz o Fantástico, por exemplo. Eram reportagens maiores, que envolviam viagens e tudo mais. Então eu circulei bastante nessas áreas. Hoje, eu sim tenho um pouco de reportagem dentro do que eu faço, mas não é da mesma maneira. Então hoje eu sou apresentadora, mas eu escrevo ainda, ou seja, eventualmente eu apuro uma coisa ou outra, pesquiso uma coisa ou outra. Hoje eu entrevisto muita gente nos bastidores, na frente da câmera também. Eu só desempenho a minha função em outra área, de outra maneira. Mas eu acho que todo mundo que é jornalista também é repórter, né? Às vezes as pessoas não sabem como funciona uma dinâmica de redação. Dentro da redação de jornalismo, você tem os repórteres, mas você tem produtor, você tem editor, você tem editor de imagem, editor de texto, e todo mundo tem esse olhar voltado para reportagem, mesmo que a pessoa não vá pra rua, mesmo que a pessoa fique na redação recebendo as informações que o repórter traz da rua. A reportagem faz parte do jornalismo, para todo mundo. Todos os jornalistas que trabalham na área apuram, investigam, entrevistam, pesquisam, vão atrás do que é notícia, todo mundo faz isso. Então, não é que eu não trabalho mais na área, eu continuo sendo jornalista, só que hoje eu sou jornalista numa área diferente, numa função diferente. Dentro do jornalismo são várias possibilidades. Ela tá com a perna aqui, ó, pra cima. Isso aqui é a perna dela. Se comporta, minha filha. Senta direito, menino. Tô brincando, eu jamais disse pra você. Se sente como você quiser. Próxima pergunta, como definir qual segmento trabalhar? Como eu disse, o jornalismo traz várias possibilidades. Eu, por exemplo, comecei a minha carreira achando que eu queria trabalhar com jornalismo esportivo porque era o que me aproximava do meu pai. Eu queria muito trabalhar com jornalismo esportivo, mas a vida me levou pro jornalismo factual. Então eu acabei indo pra reportagem no G1, ficava ali de olho no que estava acontecendo no dia, não tinha nada a ver com esporte. Depois de, sei lá, muitos anos, quase 10 anos, eu acabei indo pra área de esporte, mas eu já não queria mais aquilo, já não fazia mais sentido pra mim, porque eu já era uma pessoa diferente, eu já era uma profissional diferente. Eu não acompanhava esporte já há muito tempo, então eu já não sabia o que estava acontecendo e não fazia mais sentido. No meio do caminho também eu achei que eu queria trabalhar com moda, porque eu cheguei a cobrir a São Paulo Fashion Week há alguns anos e aquilo me encantou. Aí eu fui lá, fiz minha pós-graduação em comunicação e moda, porque eu achei que eu queria seguir esse caminho. Não segui. Então eu acho que a vida surpreende muito e acaba levando a gente para áreas que a gente nem imagina. O que eu sempre digo é não tentar focar em o que você quer. Claro que é importante ter objetivo e tal, e tentar seguir esse objetivo. Mas mais importante do que isso é você saber o que você não quer. Eu já trabalhei em áreas que eu definitivamente não queria trabalhar. E pra mim isso foi muito ruim, assim. Foi uma experiência que só me fez mal porque eu não me sentia capaz nem suficiente pra trabalhar com aquilo. Quando a gente faz o que a gente não gosta, é muito mais difícil. Então, saber o que você não quer já é um passo muito grande pra você descobrir qual área você quer seguir. E dentro do jornalismo são mesmo infinitas possibilidades, porque você tem que saber se você quer trabalhar com digital, com TV, com impresso, com rádio, com podcast, com, enfim, milhões de coisas. E aí, depois que você decide isso, aí você decide se você quer trabalhar com economia, política, factual ali, dia a dia, ou se você quer trabalhar com entretenimento, ou com esporte, ou com moda, ou com saúde, ou com investigação, ou é muita coisa. É importante saber o que você não quer, porque você já elimina grande parte disso. Aí depois você vai buscar o seu caminho e vai tentar correr atrás do seu objetivo. O repórter tem prazo. Com o tempo ele precisa fazer outro trabalho? Sim, assim como qualquer profissão, o repórter também tem prazo. Se você, por exemplo, é um repórter de TV e você foi chamado para fazer uma reportagem, você foi colocado para fazer uma reportagem, sei lá, de um incêndio ou de um acidente que aconteceu no dia, e o jornal que você vai entregar a reportagem começa às 19 horas, sei lá, às 17h30, 18, você já tem que ter mandado pelo menos alguma coisa para a edição conseguir trabalhar com aquilo para entrar no ar. Então, claro que tem prazo.
Ah, mas aí o programa que eu vou fazer a reportagem é semanal, então você vai ter um prazo um pouco maior. Depende. Como qualquer trabalho, você vai adaptando o prazo que você tem. Ah, eu trabalho numa revista, a revista tem fechamento, então significa que a revista, sei lá, é uma revista mensal, o fechamento dela é no dia tal, então até aquele dia eu preciso entregar minha reportagem. Eu, por exemplo, hoje tenho os meus textos que eu preciso mandar pra CNN e os vídeos que eu preciso muitas vezes gravar. Então eu tenho meu prazo, que eu preciso mandar a minha parte para que a parte da próxima pessoa seja feita e assim a gente não atrapalha ali a engrenagem das coisas funcionando. Então sim, tem prazo, senão vira bagunça, né, gente? Como lidar com a ansiedade no ao vivo? Eu amo ao vivo, galera. Eu amo. Sei lá, me apaixonei pelo que o ao vivo me traz. Ele te dá, assim, uma lição de humildade absurda. Porque no ao vivo a gente descobre que a gente é humano. Que tudo bem errar. Eu já errei muitas vezes fazendo ao vivo. Às vezes esqueço uma informação ou outra. E eu me cobrei muito por isso. Achei que minha carreira tinha acabado e tal, não sei o quê. Mas esse exercício de humildade foi muito importante para eu desenvolver algumas técnicas e algumas habilidades para conseguir trabalhar ao vivo, improvisar e poder me divertir ao vivo. Então hoje o ao vivo me assusta muito menos, eu fui desenvolvendo essas habilidades. Não vou dizer segurança, porque a gente nunca tá seguro quando a gente entra ao vivo, a gente sempre tá sujeito a acontecer alguma coisa, a errar. E a segurança, ela traz uma sensação muito perigosa de que a gente tá com tudo na mão. Então eu desenvolvi ao longo desses anos algumas habilidades e algumas ferramentas que eu hoje uso porque fazem sentido pra mim. Então, se eu sei que vai me fugir uma palavra ao vivo, eu já sei contornar aquilo, porque eu já tenho a minha bagagem pra isso. Se eu vejo que uma câmera deu problema e que eu preciso contornar aquela situação, eu também já sei mais ou menos o que fazer, porque já aconteceu outras vezes. Com o tempo, a experiência, a gente vai ficando um pouco menos assustado com o ao vivo. Hoje, eu amo o pavor que o ao vivo me dá. É gostoso. Eu gosto de sentir aquela sensação de 3, 2, 1 no ar. Mas é isso, tem jornalista, por exemplo, que não gosta, que trabalha nos bastidores e é tão jornalista quanto eu que tô na frente da câmera, sabe? Eu acho que às vezes as pessoas entendem o jornalismo só de quem tá na frente da câmera, mas tem muita coisa acontecendo nos bastidores. Não existe só jornalismo e reportagem na frente da câmera, existe toda a cadeia que faz uma redação funcionar. Qual foi o maior perrengue que você já passou numa entrevista que até hoje rende boas risadas? Uma vez eu entrei no ar, eu tava ao vivo e por algum motivo, que até hoje eu não sei qual, eu acho que eu tava tão nervosa aquele dia e eu tava sentada antes de começar o ao vivo e tal. Sabe quando você senta em cima da perna, assim? Aí eu levantei pra fazer o ao vivo e minha perna começou a formigar. Sabe quando a perna formiga? Só que ao mesmo tempo que ela tava formigando, eu senti que ela tava meio que tremendo, assim. Acho que o ar-condicionado do estúdio tava muito forte. E a minha perna começou a tremer. Só que o ao vivo eu tava daqui pra cima, né? E aí eu comecei a entrar em pânico, porque eu não usava, né, na época do G1 Minuto, isso, eu não usava TP, né? Eu não tinha o texto na câmera, então tava tudo na minha cabeça, eu precisava me concentrar. Eu comecei a falar o texto do que tava na minha cabeça, só que a minha perna começou a tremer só de um lado. E aí eu lembro que eu fiquei meio de um lado assim, sabe? Só que claramente ninguém percebeu, porque era muito sutil. Mas quando saiu do ar, eu fui me ver, eu falei, gente, olha eu aqui, dá pra ver claramente que meu ombro tá meio assim, sabe? Eu comecei a rir muito, eu falei, meu Deus do céu, que situação horrorosa, porque eu tava sentindo a minha perna formigada, daquele jeito horroroso, mas não tinha o que fazer, né? Precisava seguir. Mas nem só de risadas, né? A gente passa por muitos perrengues, assim, já aconteceu de, sei lá, eu esquecer uma informação, e aí eu precisar assumir que eu tinha esquecido, deixa eu pesquisar aqui, deixa eu lembrar. Eu já fiz coberturas, eu fui pra Brumadinho, que foi um negócio que mexeu muito comigo, né? A tragédia de Brumadinho mexeu muito comigo, porque lá, de fato, eu tava no centro do que estava acontecendo, no caso, uma tragédia, falando com pessoas que estavam vivendo aquilo com muita dor. Então, além de trazer informação, a gente tem que ser humano também. Então ali eu também aprendi muito sobre reportagem e sobre o limite que a gente tem que ter, muitas vezes nessas horas. Nem tudo é sobre a informação. Então eu acho que a reportagem, ela faz a gente desenvolver várias coisas, sabe? Várias habilidades e se questionar muito. Nenhum dia é igual ao outro. E eu gosto muito disso. É isso, galera. Foi o Dia do Repórter. Eu respondi um pouquinho pra vocês aqui. Não necessariamente vou me colocar na posição de sabe tudo desse assunto, porque tem outros profissionais incríveis que fazem isso muito melhor do que eu, com certeza.
mas eu fico muito feliz que vocês, de certa maneira, me vejam como uma inspiração ou que me vejam como alguém que pode responder algumas coisas aqui pra vocês nesse sentido. Então, obrigada mesmo pelas perguntas, obrigada a você que me segue. Se ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve aí. A gente volta semana que vem com muito mais, tá bom? E a minha filha tá onde? Tá aqui, ó, ela tá dormindo. Vem cá, meu amorzinho. Vem dar tchau pra pessoa, vem dar tchau pra pessoa, vem. Fala assim, tchau.